Olá, olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Este é o podcast Falar Português Brasileiro. E hoje estou aqui com um convidado mais uma vez, porque afinal o episódio com ele ficou tão bom, que decidimos repetir a dose. Ou seja, convidei o Gringoglot para estar mais uma vez aqui com a gente, falando sobre a aprendizagem de idiomas. Claro, episódio 197, aprendizagem de idiomas segundo Gringoglot, parte 2, segundo episódio. Olá, Richard, tudo bem? Tudo beleza? Ju, muito obrigado pelo convite. Uma coisa ser convidado uma vez para participar no seu canal, mas é totalmente outra coisa ser convidado uma segunda vez, porque significa que não deu tão ruim a primeira vez, né? Não, foi excelente e ouvintes pediram o seu retorno também. Ah, olha só. Sinal de que a nossa conversa foi muito boa e realmente todas as dicas que você passou, toda a nossa fala, sua fala principalmente, que você fez no primeiro episódio, teve repercussão aí na mente dos aprendizes de português ou de língua estrangeira de um modo geral. Que bom que é um podcast, porque ninguém pode ver que estou ficando meio vermelho agora, mas muito obrigado pelas palavras. Muito bem. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Gostaria que você falasse, novamente retomasse aí um pouquinho sobre a sua aprendizagem do português, também como você está fazendo com o italiano, que eu acabei de lembrar que você está no processo do italiano também, e que você falasse sobre o portunhol, que é um assunto assim tão polêmico às vezes, ou tão sensível para aqueles que falam espanhol e aprendem português. Gostaria aí que você compartilhasse com a gente sobre isso. Tudo bem. Então, sim, estou aprendendo italiano esse ano e, sim, eu estou percebendo que às vezes eu cometo alguns erros agora no português quando eu estou falando, porque, por exemplo, agora eu digo às vezes com madrelíngua, que é uma frase em italiano que eu escuto muito e coisas assim, né? Mas hoje vamos falar um pouco sobre o portunhol, que é aquela interferência entre o espanhol e o português, mas acontece com todos os idiomas, né? O italiano, o português, mas o espanhol e o português talvez seja o mais famoso porque tem muitos países na fronteira entre Brasil e Colômbia, Uruguai. E como você falou, pode ser um tema sensível, porque para algumas pessoas, na verdade, isso é parte da realidade dessas pessoas. Moram na fronteira, então usar os dois idiomas, misturar eles, não é um problema, porque isso é parte da comunicação. Mas se estamos falando de alunos que realmente querem falar o português de uma forma mais correta, digamos, entre aspas, acho que é importante abordar esse tema, porque no início o espanhol te ajuda muito, mas com o passo dos anos você acaba misturando um pouco os idiomas, então pode atrapalhar essa interferência. Então, sinceramente, eu acho que é importante explicar que eu aprendi o português usando o espanhol como a minha base. E por isso eu acho que a maioria dos erros que eu cometo são erros do portunhol. São coisas que aprendi no espanhol e eu acho que funcionam no português ou uma coisa assim, né? E acho que isso é muito comum. Você provavelmente tem muitos alunos que aprenderam o espanhol primeiro ou são falantes nativos do espanhol, porque as dicas, esse tema aplica tanto pelos falantes nativos do espanhol quanto para os alunos tipo gringos norte-americanos que aprenderam o espanhol primeiro. Então, eu posso falar com um pouco de propriedade sobre esse tema, embora eu não seja nativo do espanhol, digamos. Então, mas Ju, eu sei que você também fala o espanhol, então acho que você e tem vários alunos, né? Então você tem muita experiência com esse tema do portunhol também. Então, gostaria de saber
também o que você acha como nativo do português, quais são os erros mais graves, mais grosseiros do portunhol e quais são os erros que não atrapalham muito no entendimento. Então, eu gostaria de ter a sua perspectiva também. Richard, eu acho que antes de eu falar sobre a minha perspectiva como docente, a minha perspectiva como aprendiz da língua espanhola também, eu queria pontuar uma definição, um conceito teórico em relação a erro, como as pessoas percebem os erros e como, de fato, devem ser percebidos esses erros. E a nomenclatura também, que há uma diferença entre erro e inadequação. Às vezes, quando a gente está aí num nível ainda iniciante, um nível intermediário superior nem tanto, que talvez segundo o marco comum europeu, seria o B2, o intermediário superior. Mas quando estamos aí no A1, A2, B1, e ainda não temos aquela palavra, ou seja, aquele vocabulário ou aquela estrutura de fato aprendida, nós trazemos a palavra, geralmente a palavra na nossa língua materna para compor, para complementar, para, de fato, realizar aquela estrutura. Isso aí, quando a gente usa a língua materna como sendo uma ponte para complementar aquela estrutura que estamos querendo comunicar, isso é uma inadequação. O erro, ele vem depois do momento que você teve contato com a palavra, você teve contato com a estrutura, mas você continua usando a sua língua materna. Aí é o erro. Porque, afinal, você já aprendeu, você já sabe, e você continua errando. Que é o caso, por exemplo, do pero. A conjunção adversativa em língua espanhola. Pero. O aprendiz, ele já sabe, ele já aprendeu que pero, o equivalente, pode ser mas, contudo, no entanto, entretanto, todavia, em português. 5 opções aí para ele memorizar. Mas ele continua falando pero. Isso é uma palavra polêmica para mim também agora com o italiano, porque italiano tem ma, que é parecido a mais ou mas também tem però, que então eu agora tenho esse problema com però do italiano e pero do espanhol, dois idiomas que estão tentando me fazer usar essa palavra em português, que não existe, né? Mas é um bom exemplo. Bom, e aí que, se você continua repetindo o pero, de fato, você está cometendo um erro, já não é mais uma inadequação, e o erro ele pode entrar na questão da fossilização, que o aprendiz ele não vai mais falar mas e vai continuar repetindo pero, e achando que está ali arrasando. Exato. E acho que isso normalmente falamos do primeiro passo, mas eu acho que isso é o passo número 0, ou seja, o passo antes do primeiro passo é reconhecer que são dois idiomas diferentes, né, distintos. Porque às vezes as pessoas, ou talvez você acha que dá para entender, como o brasileiro entende o que eu estou dizendo, mas acho que não basta simplesmente ser entendido se você realmente quer falar um idioma. Porque, sim, eu poderia usar o espanhol no Brasil e talvez me entendam 80%, digamos. Mas o passo número 0 é reconhecer e aceitar que são dois idiomas distintos, que eu devo fazer um esforço por separar eles no meu cérebro, né? Concordo com você, Richard. A questão dos dois idiomas distintos, a separação essa tentativa de separação no cérebro, e complemento ainda a sua fala dizendo que tratar os dois idiomas de forma distinta é uma questão de respeito também com as próprias línguas. E isso é uma coisa que tanto o brasileiro quanto o falante de espanhol, às vezes, eles se perdem
e falam que espanhol é um português mal falado ou o português é um espanhol mal falado. Não existe nada mal falado. Cada Exato. idioma tem a sua estrutura, cada idioma tem a sua história. Temos aí em torno de 80% de vocabulário comum, mas nem sempre o que é em espanhol, o sentido da palavra em espanhol vai ser o mesmo em português. E aí a gente entra aí na questão do passar vergonha, e passar vergonha com consciência e entendendo que embaraçada não é a mesma coisa. Em Boa. português e espanhol. Sim, isso é um exemplo clássico aí, com certeza. Sim, os falsos amigos e podemos falar dos falsos amigos rapidamente. Eu acho que a melhor forma de aprender, bom, para as pessoas que não saibam, talvez não saibam, os falsos amigos são duas palavras que são quase exatamente iguais ou podem ser exatamente iguais nos dois idiomas, mas que têm significados totalmente diferentes. E para mim, a melhor forma de aprender os falsos amigos são as histórias engraçadas, as piadas, né? Esse exemplo de embaraçada e, por exemplo, outro exemplo, apelido e apodo, né? Tipo, eu já ouvi falar de uma história de um brasileiro no avião preenchendo um formulário pede o apelido em espanhol e pensa, bom, por que querem saber o meu apodo? Bom, o meu apodo é tal palavra, né? Ju, em vez de Juliana, né? Algo assim. Mas histórias engraçadas assim, por exemplo, como uma piada, uma pessoa que pede um vaso de água em português, mas a outra pessoa, o brasileiro, fica olhando, pensando, mas somente os cachorros bebem a água do vaso, né? Algo assim, né? Esse tipo de coisa vai te ajudar a não cometer esse erro. Pelo menos você não vai ser, tipo, você não vai passar vergonha, vai ser mais engraçado, talvez. Para os falsos amigos, acho que isso pode ajudar até. Concordo. Nós temos que considerar também, em relação ao português e espanhol, a questão fonética. São idiomas com uma pronunciação, aliás, são idiomas com pronúncias diferentes, cada um com as suas particularidades. A parte fonética das consoantes em português, as consoantes e as vogais. As vogais nós temos 12 sons vocálicos, enquanto que na escrita são apenas 5. Eu acho que o espanhol também tem apenas 5 sons, é isso, Exato. Richard? 5 sons vogais, sim. Como você falou, o espanhol tem apenas 5 sons pelas vogais, mas no português você tem as vogais nasais, as vogais abertas. E não é somente isso, mas também o português tem muitos consoantes que não existem no espanhol. Então, o espanhol é um idioma com pouquíssimos sons em comparação com o português, que tem mais do que 30 sons, e o espanhol tem apenas 24 por aí. Depende do sotaque, claro, da região. Algumas regiões têm sons que não existem em outras regiões, tanto pelo espanhol quanto pelo português, né? Mas, em termos gerais, o português tem sons que não existem. Por exemplo, o espanhol não distingue entre o B e o V, como, por exemplo, baço em vez de vaso. Também o S e o Z, né? Baço, vaso. Então, tem várias diferenças na pronúncia. Mas pela pronúncia tem algumas coisas que você poderia pronunciar de uma forma e seria aceitada. Por exemplo, você poderia pronunciar a palavra diferente. Tem regiões no Brasil onde as pessoas falam assim. E se você vai morar nessa região, se você gosta desse sotaque, por qualquer razão, você poderia falar português assim, falando diferente. Mas a minha recomendação, o que eu ouvi falar uma vez, é que uma dica para evitar o portunhol é tentar distanciar os dois idiomas ao máximo possível. Ou seja, no seu cérebro, na sua fala. Por exemplo, dê preferência pela pronúncia que não soe tanto
como o espanhol. Então, em vez de falar diferente, fale diferente. Esse som chi ao final, né? Então, isso é uma dica pela pronúncia, mas não é como obrigatório, mas é uma dica. Mas sim, tem algumas coisas que você precisa aprender, como o R, ou L, ou, sei lá, tem o X, sons que não existem no português, no espanhol, que você precisa aprender, as vogais nasais principais também, principalmente. Então, pela pronúncia, você tem algumas escolhas, mas eu recomendo que você adote uma pronúncia que seja diferente do espanhol, para que o seu cérebro perceba que você está falando um idioma distinto, né? É uma dica apenas. Essa questão do escolher a palavra, escolher a pronúncia diferente em relação à sua de origem, eu acho que é a melhor opção, principalmente para quem está aí começando a aprender o idioma. Escolher a palavra diferente, aquela que não é similar, semelhante no seu idioma materno, a pronúncia diferente também, principalmente porque muitas vezes o que é falado no espanhol, a palavra existe em português, mas ela não é de fato a palavra utilizada. Por exemplo, Exato. o desfrutar. Desfrutar Boa. nós usamos para as férias na natureza, por exemplo. Desfrutar do momento, desfrute do máximo das férias, ou das paisagens incríveis, do serviço do hotel. Mas para todas as outras coisas, nós usamos aproveitar. Então, tem essas Exato. particularidades do idiomáticas que elas precisam ser consideradas pelo aprendiz para que realmente o vocabulário aprendido, construído, seja no idioma-alvo, como você mesmo disse, Richard. Não, essa dica de dar preferência à forma mais longe, digamos, da sua língua materna, isso aplica tanto pela pronúncia quanto pela escolha de palavras, como você acabou de mencionar, e também pela gramática até. As três categorias, porque são três categorias principais onde o portunhol existe, né? Na pronúncia, quando você não pronuncia o R, tipo erro em vez de erro, né? Esse tipo de coisa. E na gramática, por exemplo, se você fala me gusta em vez de eu gosto, né? Esse tipo de coisa. Deixa eu complementar o seu exemplo do erro, do som do R, que é mais, eu acredito que seja mais compreensível a palavra caro e carro. Exato. Se os dois R's não forem de fato pronunciados, vai sair caro no sentido de o preço, do valor das coisas. Então, eu tenho um caro. No lugar Sim, dele, eu tenho um carro caro. Exato, é um bom exemplo, sim. Sim, a pronúncia é uma coisa, a gramática é outra coisa. Ou seja, por exemplo, na gramática, no português, ou no espanhol você pode falar tipo, diga-me. E no português você poderia dizer diga-me, mesmo com essa pronúncia, mas seria muito mais comum falar tipo, me diga, ou me diz, ou me fale, algo assim, né? Raramente um brasileiro vai falar diga-me, mesmo que a gramática, os livros gramaticais dizem que isso é gramaticalmente correto, né? E então, esse tipo de coisa, você se entrega quando você fala assim no português, porque tipo, a gente não fala assim. E usar a palavra... mas acontece. Peraí, eu estou rindo aqui porque o que está no livro, de fato, é aquilo que está lá no livro, e que se você for aprender só usando o livro, vai passar muita vergonha a hora que chegar aqui no Brasil com o português do aprendido Exato. no livro de gramática. É exatamente assim. Por exemplo, no espanhol você fala le dije, e talvez você queira falar lhe disse, mas no português brasileiro, informal, digamos, seria mais comum falei para ele, né? Esse tipo de Falei coisa. para Então, ele, sim. Então, você precisa aprender a forma em que as pessoas realmente falam, os brasileiros realmente falam,
na vida cotidiana, digamos. Mas para estudar a gramática, acho que também é valioso estudar a gramática da sua língua materna, ou seja, estudar a gramática espanhola, porque tem muitos falantes nativos ou até alunos do espanhol que realmente não conhecem a gramática do espanhol, então não entendem. Então no português, ter estado trabalhando, isso não existe, coisa assim, né? Ou haver. Não estou explicando muito bem, mas o que eu quero dizer é que se você conhece a gramática da sua língua materna, você vai ver, o infinitivo pessoal, que é um término muito técnico, mas o infinitivo pessoal, isso não existe no espanhol. O subjuntivo futuro, isso não existe no espanhol. Mas se você não conhece a gramática do espanhol, dificilmente você vai perceber que essa estrutura é diferente do espanhol, entendeu? Sim, entendi. E uma coisa também que não vai funcionar bem em português é usar o a do futuro imediato do espanhol. Sim. Isso é um erro, um pegadinho, né? Nossa, isso dói os ouvidos. Isso dá Não, eu vontade queria. de chorar. E eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, os erros que doem os ouvidos, como você falou. Porque tem vários erros que, tipo, eu entendo, eu sei porque essa pessoa falou assim, não é tão grave, não complica a comunicação, mas tem outros erros que até, ou pode ser engraçado, pode criar confusão, ou pode simplesmente doer os ouvidos, como você falou. Exatamente. O engraçado, o que causa a confusão e comunicação não estabelecida é aquele que a gente assim dói os ouvidos, estoura os tímpanos e assim por diante. Mas o que me dói os ouvidos de fato é o pero. Sim. Posso pensar em outros exemplos, com certeza eu tenho uma série de anotações. E posso produzir um episódio do podcast de, sei lá, uns 40 minutos só falando sobre isso. Sim, a lista é infinita dos erros. A lista, exatamente. Não só dos falantes de espanhol, mas francês também, inglês. Claro. E é uma delícia estudar as inadequações ou os erros ou a fossilização, o que quer que seja, quando se fala dos estudos construtivos. Não, eu queria também pedir a sua perspectiva como aluna do espanhol. Acho que você pode responder essa pergunta também. Porque falando do vocabulário, no vocabulário tem várias categorias, digamos. Tem as palavras que são totalmente diferentes. Por exemplo, olvidar, esquecer. Recordar, lembrar. Palavras que não têm nada a ver nos dois idiomas. Mas tem palavras que são muito sutis. As diferenças são muito sutis. Por exemplo, pergunta, polícia, esse tipo de coisa. Você acha que é mais difícil para um aluno as palavras que são totalmente diferentes ou as palavras que são muito parecidas? Porque, por exemplo, você pode falar pergunta e alguém vai entender, mas você nunca pode falar olvidar em português. Então, qual é a sua opinião sobre esse tema? Eu acho que nestes casos o falante ou o aprendiz, ele precisa ouvir mais e atentar-se às informações que ele está recebendo. Porque, por exemplo, o caso do pergunta, com certeza ele já ouviu a palavra pergunta, ele já leu a palavra pergunta. Responda as perguntas abaixo. Isso está nos manuais, está nos livros e foi ali, falta de atenção para ver a palavra, memorizar e incluí-la no vocabulário interno, vocabulário natural da pessoa. Como estudante, como aprendiz de língua espanhola, eu tomo muito cuidado e às vezes eu me identifico nos absurdos que eu ouço os alunos falando e até dou risada, porque afinal eu cometo muitos erros e cada erro que eu cometo, eu tento, de fato, memorizar isso daí de alguma forma para que não volte a repetir
o meu limite para errar aí são 2, 3 vezes durante a comunicação da mesma palavra e depois eu já troco. Crio uma história, uma narrativa que me faça, que me proporcione um pouco de comédia, de piada, para que eu não erre mais aquela palavra, tendo em vista que eu já recebi aquela informação e eu sei que pergunta é pergunta e eu não posso errar. Exato. E até quando você estava falando, eu percebi várias palavras, tipo tentar, em vez de tratar de. Tratar de foi uma das primeiras, um dos primeiros exemplos que eu precisei aprender. Não falar, trato de aprender português, né? Não. E também você falou limite em vez de limite, né? Então, são muitos exemplos, mas de novo, como você entende o espanhol, então é tipo, você tem uma vantagem porque se um aluno fala em espanhol ou mistura, fala em portunhol, você entende o erro, pode ajudar, pode fingir que nem entende o espanhol, mas também pode ser uma desvantagem porque o aluno poderia misturar muito e você, como falante do espanhol, entende. Então, como professora, como você tenta ajudar o aluno a aprender sem simplesmente passar vergonha ou corrigir sempre os erros? O que você faz? Qual é a sua estratégia assim? Bom, chega um ponto que a gente acaba desistindo, né? Porque você corrige, fala, repete, faz piada, dá risada, conta uma história absurda para ver se a pessoa memoriza e até que chega aquele ponto que você abandona. Enfim, eu faço isso. Claro, eu lembro, você já chegou a esse ponto comigo. Mas isso, de novo, é importante, não se cobre tanto. Por exemplo, eu preciso não me cobrar tanto porque é difícil não misturar os idiomas. Mas, pelo menos eu sei que estou me esforçando, estou tentando, né? Isso eu percebo. Quando você me corrige, normalmente é uma coisa, eu sabia disso. Não é tipo, tudo bem, esqueça, deixa para lá, não importa, né? Acho que a atitude, não sei, é muito importante, mas acho que isso é fundamental, que o aluno tenha essa atitude que quer evitar o portunhol, talvez. Tem essa consciência, né? E aí a gente volta lá no começo, ele entender que são 2 idiomas. Exato. E, Ju, podemos terminar com um exemplo talvez um pouco absurdo, ou talvez engraçado do portunhol? É uma frase que eu já ouvi falar um nativo do espanhol falando em português e que eu vou mostrar a evolução do português. Vamos ver. A frase é: Siempre me ha gustado bailar. Isso é 100% espanhol. Siempre me ha gustado bailar. Depois, esse aluno aprende um pouco da pronúncia do português e percebe que, na verdade, não é sempre, é sempre, sempre. E não é me, normalmente é mi. E não é gustado, mas é gostado. E até, não sou nativo, então não estou dizendo que estou pronunciando perfeitamente, mas mais ou menos é assim, né? Então, o aluno, a evolução da frase, a frase se torna sempre me ha gostado bailar. Um pouco melhor, digamos. Depois disso, a pessoa aprende que em português não se fala me gusta, se fala gosto, né? Então, esse aluno fala sempre o gostado bailar. Depois, o aluno aprende que, na verdade, no português não se usa tanto haver com um participo passado, então se usa ter mais. Então o aluno fala sempre tenho gostado bailar. E depois o aluno aprende que, na verdade, a estrutura ter gostado tem outro significado. Então, mais simples é simplesmente sempre gostei bailar. E finalmente o aluno aprende um pouco de vocabulário e acaba aprendendo que
mesmo que bailar exista no português, é muito mais comum falar dançar. Então a frase final é sempre gostei de dançar. Então começou sempre me ha gustado bailar e terminou sempre gostei de dançar. E assim você pode ver como a pronúncia, a gramática e o vocabulário, os três aspectos podem criar confusão no portunhol. Não sei, o que você achou do meu exemplo pontual? Eu acho que é coerente, está coerente o seu exemplo, Richard. A pronúncia também ela está muito boa. Eu só quero complementar aqui dizendo que o aluno ele vai pronunciar sempre gostei, dançar, bailar, ou o que seja. Ele não vai fazer a pronúncia desse encontro vocálico do verbo gostar no passado. E vai ficar ali, gostei. Esse gostei, que deve ser pronunciado do português, que o espanhol não tem, ele só vai aprender o dia que alguém falar para ele assim, não é gostei, é gostei. Ei, pronuncie isso. E isso ele pode estar lá no nível avançado de aprendizagem do idioma, que ele pode cometer este erro. E quem gosta de, obrigatoriamente, ele vai ter que usar o de também, né? Sempre gostei de dançar, de bailar. Bailar não, mas de dançar. Sim. Então, até eu cometi esse erro, né? Então, você está dizendo que sempre gostei de dançar ou sempre gostei de dançar? Até esqueci. Sempre gostei de dançar. Perfeito. Então, isso você adicionou outra linha para a evolução do portunhol. Perfeito. Obrigado. Então, acho que eu poderia ler uma lista de 1000 palavras agora. Você te interessa? Vamos? Se você 1000 quiser. palavras de portunhol. Boa. Vamos montar o glossário. Sim, assim os alunos aprendem, né? Com um glossário de palavras. Eu espero. Eu espero que este episódio, este conteúdo, aclare, não, esclareça muitas coisas aí de quem está aprendendo espanhol, português, italiano. Suas dicas sempre são valiosíssimas, Richard, porque afinal você aplica o que você só fala o que você aplica, né? Tudo muito testado já. E funciona para quem tem dedicação, para quem quer, de fato, aprender. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui novamente comigo neste episódio, produzindo aí um conteúdo de qualidade para as pessoas interessadas em aprenderem. O que é isso? Obrigado, digo eu, sinceramente. E sim, eu acho que a gente falou um pouco sobre coisas engraçadas, sobre passar vergonha, mas, de novo, tenha paciência com você mesmo, leva tempo e até tem erros que não são tão graves, mas você, aos poucos, você pode até, procurar a perfeição, mas não, desistir procurando a perfeição, digamos. Então, desistir, outro exemplo de palavra bem portuguesa, não dar-se por vencido, algo assim, né? Vamos terminar assim, com esse exemplo do portunhol. Excelente. Desistir não é uma opção neste caso. Perfeito. Obrigado, Ju. Obrigada. Valeu. Bom final de semana aí para você e até breve. Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.